Oi, eu sou o Bruno Trajano, bem-vindo a mais um Conversa é Essa? E dessa vez continuo não sozinho, estou muito bem acompanhado, estou muito feliz, porque eu trouxe os criadores do Sessão Aleatória. Bem-vindes! Olha a gente aqui! Olá. Eu sou de casa já, você pode se apresentar aí que eu já sou de casa. Eu tô vindo aqui pela primeira vez, conhecendo a casa, né, fazendo aquela visita marota. Eu sou o André, do Sessão Aleatória. E eu sou a Marina, também do Sessão Aleatória e do podcast de garagem. Que são gente chique, são gente importante, são pessoas que a gente olha assim, ui, que gente importante. Certo. Mas tem uma coisa importante que é o que vai pautar hoje, André não tá sabendo disso ainda, que é que vocês, no caso nós três, somos de lugares é ótimo, de locais muito diferentes do Brasil. Quer dizer, Sim. hoje em dia vocês não estão mais no Brasil, né? Sim, mas mesmo naturalmente, já estávamos distante no nascimento. Vai, de onde cada um é? Eu vou primeiro? Manda ver. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Isso aí. Mineiro, hein? Eu também sou de Belo Horizonte, mas eu sou de Belo Horizonte da próxima década, então é diferente. Da próxima década? É da Como década assim? seguinte à sua década, entendeu? Não, mas a Belo Horizonte é a mesma, você sabe. Mas né? não é, meu A filho. Muda, década não 10 muda anos a muda. cidade. Pra Tá quem bom. lembra, gravei com o Marina um programa só sobre interior. Era eu, Marina e Dudu discutindo coisas do interior. Eu nasci em Belo Horizonte, né? Eu sou de Belo Horizonte, mas a minha família hoje mora em São João del Rei, Minas Gerais. E é aquele lance de, assim, o estereótipo mineiro, né? Opa! A gente, assim, mineiro é comida, cafezinho, vem comer um bolo. Você vai lá em casa, a gente oferece alguma coisa, entendeu? Assim, mineiro é... A gente não tem praia. A gente não tem... Male pratica esporte. Esporte de mineiro é levantamento de copo. Seja de café, seja de cachaça. Exato. Falando em café, e aí o ouvinte vai entender do porquê que nós estamos falando disso, como é que vocês preparam o café de vocês? Hoje em dia, o meu café sai preparado da maquininha da Nespresso. Nossa, É daquela nossa. que coloca o pó numa bichinha, parece Não, uma... ele tem uma cápsulazinha Ah. que você... Que é, assim... Ela vê o pó ali dentro, eu não sei o que vem ali dentro, na verdade. Ah, é uma mágica que faz. Você bota aquilo Ele faz na uma máquina e mágica, ele costa o café. porque ele tem um pó que ele... Acho que ele fica meio na pressão ali dentro, e na hora que passa a água, também vai na pressão, ele sai um café que é mais parecido com um expresso do que com um café coado. Então, é por isso, inclusive, que ela chama Nespresso, né? Olha aí, eu não sabia, não. Verdade. Exato, porque é da fabricante. Quem patenteou esse sistema foi a Nestlé. Aham. Mas ela não é a única que fabrica essas cápsulas, não. A patente já caiu, então assim, essas cápsulas você compra. Inclusive no Brasil você tem vários cafés, várias marcas de cafés assim, conhecidas que fabricam essas capsulinhas também. São todos compatíveis com a maquininha. Só que o lance é que assim, ele sai em 30 segundos, entendeu? Então é um café instantâneo e ele é bem parecido com o expresso mesmo. Ele é mais forte, assim, ele né, é um café mais encorpado, assim. Ele é um quem expresso gosta com S do- e expresso com X. Ele é um expresso. Ele é um expresso, Boa. exatamente. É isso aí. Ele é exatamente. Nossa, agora humilhou o escritor, porque eu não me toquei dessa diferença. Então, eu não bebo café, não. Eu sou de Minas. Olha Eu aí. acho que tinha muito café na minha casa e o cheiro do café eu já acho enjoativo. Nossa. E eu não como nenhum existe nenhum cheiro melhor do que cheiro de café. Mas sempre ou pós-Covid? Porque pós-Covid também deu Não, uma estragada pra mim. sempre. Eu nunca bebi. Assim, café pra mim eu bebi na faculdade pra ficar acordada. Mas eu fazia uma mistura de café com pó de guaraná, que era um troço Caralho. intragável. Nossa senhora. Mas aí não é o café, né? Você Não, tá eu fazendo descia rebite terra. com- Era um rebite com que eu café? descia pra aguentar a faculdade, entendeu? Porque eu trabalhava com evento e fazia faculdade, então eu meio que dormia era pros fracos. Aí foi essa a única fase assim que eu realmente bebi café de verdade. E aí de vez em quando, na firma, quando eu precisava ficar acordada e não tinha, né, o energético estava custando R$20, aí a gente ia lá na maquininha de café mesmo e tomava um shot de café para ver se ficava acordado. E 5 copos d'água para tirar o gosto do café da boca, entendeu?
Mas eu nunca fui muito fã de café, não. Agora, lá em casa, assim, a primeira coisa que você faz, acorda, estica o braço pra cima e liga o fogão pra esquentar água pro café. Lá na casa, É que lá no em casa interior sempre de foi assim. Minas tem essa cultura de passar o café, não é isso? Uhum. Então o pessoal, né, o dia inteiro você tá esquentando água e passando café. É assim. É. Pra ele tá sempre fresquinho. Mas passar o café, o pó do café tá onde? Então, quando a gente fala, lá no mineirês, quando a gente fala passar café, é que a gente passa o café pelo pó, fica um coadorzinho com pó, e aí você traspassa o pó com a água pra fazer o café. E sempre É o tem café famoso fresco, café porque... coado. Isso. Certo? Mas é aí que eu queria chegar. É nesse ponto Olha aí. que a mágica vira. Por quê? Porque no Ceará, aqui no interior, o pó vai na água. O pó vai na água. Não, como assim o pó vai na água? Aí você Vai filtra direto a água na com água? pó? Exatamente. Imagina, olha aí. então não tem o estratégia. passar Você ferve a o água café. com pó. Exatamente. E isso foi uma coisa que quando eu descobri que outras pessoas não faziam isso, eu fiquei muito chocado. O meu mundo mesmo? deu uma balançada. E eu fiquei, gente, o que esse povo tá fazendo? Porque, assim, é muito o mais comum, o mais natural. Eu aprendi desde que eu tinha 10, 12 anos. Você coloca a água pra ferver, a água ferveu. Você coloca um pouquinho de açúcar, se você for tomar com açúcar. Você põe Aí açúcar você- na água? A minha mãe põe Exatamente. café açúcar na água também. O café Ué, já mas- era adoçado de Olha aí. fábrica lá em casa. Exato. Mas como é Exatamente. Mas a pessoa tem que adoçar a gosto. Como é que Ah, fica? mas só- o gosto? basta- É o tá gosto muito. da minha mãe É, lá a em gosto casa. da casa. É. Exatamente. Cada casa tem o seu tom de café. Cada casa tem seu Fantástico. gosto. É bem Eu vou assim. tomar café na casa da tia fulaninha, porque lá o café é mais É, doce. ironicamente, eu gosto real é assim. mais. Rola isso? Real é assim. É tipo assim, o café de fulaninha é muito bom, vou lá. Olha só, tem uma Caramba. identidade do café de cada casa. Faz sentido. Aí a água ferveu, você coloca a quantidade de pó. Hum. Normalmente, pra 1 litro, a gente coloca 2 colheres se o pó for do bom. Né? 2 Certo. colheres cheias. E aí ele vai ferver, vai subir, porque o pó de café faz o Isso. café subir. É isso. Aham. E aí você coa com o coador. Você secou depois. Que interessante. Eu não- Existem várias É. técnicas de fazer café, né? Você já viu aquela história da prensa francesa? É aquela que é a colherzinha que eu falei, que é como se fosse um Ah, é funil. aquele que a prensa, na verdade, você prensa o filtro na água e o café vai pra Isso. cima. O café vai pra cima. Ele é um Ah, tubinho sim. que você coloca a água, né? Aí o café ele Xuxa. fica... o café ele fica no filtro, um outro recipiente que fica em cima. E daí você literalmente pressiona o troço pra baixo, né? A água mistura ali com o café e depois na hora que você puxa, o pó do café molhado sai no filtro e a água fica ali com o café. Então assim, tem várias técnicas e, bom, aí as pessoas que são especialistas em café, que não é o meu caso, vão dizer também que o gosto fica diferente, né? Aquela história de sempre, né? Que Eu um sempre vai imaginei deixar- que a gente ficava mais doente, né? Porque o café é viciante. É. Já dá azia, né? A Marina já ataca ele com Guaraná, então já fica mais sim. difícil. Então, Café pra mim era ribite. cara. Mas é louco porque, tipo, o meu ponto é esse. Eu lembro que, não sei se vocês vão lembrar, uns anos atrás, na época das Olimpíadas, se eu não me engano, os jornalistas americanos reclamavam do café brasileiro. Que era forte demais, Ah, né? É. Ah. ah, O gerou o toda André aquela pode dar o polêmica. depoimento do café americano. De Vai. todas as experiências Não, mas com o café que isso, ele teve. o café nos Estados Unidos, os caras não sabem, eles não têm noção do que significa café. Porque eles fazem de um jeito que é assim, ele fica tão fraco, mas tão fraco, é um troço absurdo. Uma vez a gente foi, na época que a gente mudou pra cá e não conhecia nada ainda, a gente foi num restaurante, almoçou e tal, e eu tenho esse hábito de toda vez depois do almoço, sei lá, toda vez que eu vou num restaurante, depois de comer, eu peço um cafezinho. É um hábito normal. Eu tomo muito café, na verdade. Então, assim, faz parte. Aí beleza, a gente comeu e tal, e eu pedi pra pessoa, falei, você tem café e tal? Ela tem. Por favor, um café. E veio, sem brincadeira, Bruno, veio um balde, um baldinho, que era uma canequinha gordinha, assim, Do tamanho de Uma um balde de quantidade. sopa. Aquilo lá, a gente come Tipo- sopa naquilo. uma quantidade absurda de café. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, mas não, a senhora, é o cafezinho. Mas tudo bem, né? Eu falei, tá bom, eu tô aqui no outro lugar, vamos aprender aqui os costumes locais. Eu quero me tornar um local. Vamos lá. E aí, botei lá, dei aquela mexidinha no café. Na hora que eu tomei um golinho do café,
Meu amigo, o negócio parecia que tinha sido coado numa meia suja. Assim, saiu uma água suja do negócio. É intragável e é horrível. E todos os cafés aqui são horríveis assim, igual. Você vai no Starbucks, que é a cafeteria mais comum que tem, né? Tem em qualquer esquina aí. E tem vários tipos de café. Você pede lá, tem o café fulano de tal, café de um jeito, do outro. Tem vários tipos. Todos têm esse gosto horroroso de meia suja. Aí eu aprendi que você não pode pedir café nos lugares. Você tem que pedir expresso. Quando você pede expresso, exato. Então, assim, expresso é um outro esquema, porque aí ele sai da maquininha do expresso e aí sim, o cara traz na xicrinha. Tem outro problema, hein? O café aqui, o cara serve num copo de papel, o que eu acho um assinte. Achei que você fosse falar... Não, eu quero que você também conte da saga do expresso. Não, porque o expresso também ele tem esse problema. Porque aí tem outro aprendizado. Porque você pede o expresso e ele vem, né? Aí ao contrário do outro, porque o cara traz uma xicrinha, né? Uma micro xícara, parece a xicrinha da Barbie, assim. Tão pequenininha, né? Parece uma... E vem tipo, sei lá, acho que ele põe no conta-gotas ali a quantidade de café. Assim, é muito pouquinho. É um café muito forte, muito concentrado, mas ele põe micro. Então, assim, você toma um gole daquele negócio, você fala, meu Deus, cadê o resto? Né? Aí tem uma outra tática que você tem que pedir o double expresso, que aí o cara dá aquele shot a mais e aí ele vira o cafezinho expresso que a gente tá acostumado, entendeu? Então, é assim que a coisa funciona. Mas é difícil achar café bom aqui, cara. Muito difícil mesmo. É muito triste, né? Essa vida. É triste, é uma vida muito triste mesmo. Do pessoal que... É uma população que não sabe apreciar o café. Esse é que é o negócio. E o pior é que eu também não sou muito ligado no café, mas Milena, beijo Milena, ela é louca por café. Ela gosta de chocolate com café, tudo com café. Eu gosto de tudo com café também. E aí eu tenho que conviver com uma pessoa que... Nossa, é muito ruim. Porque assim, mas eu falo mal. Você não suporta o café, é isso? Então, é porque, tipo, eu tomo muito pouco café, porque na época o café me deu muita ansiedade, me deu muito problema de azia, de gastrite, os caras 4. E aí eu dei uma diminuída, dei uma cortada, dei uma segurada. Então, pra eu tomar café hoje em dia, nos últimos anos, eu tomo uma vez por dia e pronto, né? Tô satisfeito, é só pra não me dar dor de cabeça. E eu nunca gostei do café muito forte. Eu sou aquela pessoa do café ali na média, sabe? Eu sinto um pouquinho do gosto, mas ele tem que ter uma açuquinha, ele tem que estar doce, ele não pode estar demais. Pra mim é mais... Esse é o típico cafezinho mesmo. É o café, esse café passado que a gente fala aí, o café coado, é esse aí. Mas aí eu fui pra casa da Milena e lá eles não tem muito esse negócio de açúcar, sabe? Então, tipo, eu fui fazer café lá e eu pensei assim, não, ela gosta de café mais amargo. Então eu já fiz, normalmente eu uso 6 colheres, eu usei só 4. 6 colheres? 6! Meu Deus! Mas não é 6 colheres cheias, meu povo. É 6 colheres de coisa. Peraí, mas pra qual quantidade pra de café? Litro de água. Pra 1,5 litro, Um litro e meio. Tá bom. E aí... né, faço ali um pouquinho, eu não, vou fazer pouco, porque o pessoal daqui não gosta, então vou fazer só 3, 4. E eles acharam docíssimo, disseram que tava mel. E eu tomei o café e tava só o pó. Chega a boca, ficava assim, sabe assim, enerva a boca, que fica, meu Deus do céu. E pra eles estava muito doce, e eu tava bom. Aí numa outra oportunidade eu fiz um com 2 colherzinhas de açúcar, tipo assim, só pra dizer que eu botei mesmo. E tava perfeito. Finalmente eu aprendi a fazer o café. Olha aí. E eu, caramba. E aí eu fiquei nessa de tipo... Primeiro tem esse lance, né, das pessoas sentirem as coisas diferentes. E eu fiquei indignado no como as pessoas não sabem fazer café por aí afora. Isso acontece muito. Agora, os verdadeiros apreciadores de café vão te falar que o café tem que ser apreciado sem açúcar. Porque é pra você, né, sentir ali todos os aromas. Mas eles também não sabem coar, aí eu fico puto. Então, eu vi... É o dilema. Eu vi o que era um desses programas de pessoal que faz café. Acho que era até um podcast, né? Inclusive, Descanse em Paz. Odeio. E aí ele falava assim, não, porque você tem que torrar o grão a não sei o que. E aí quando você torra o grão não sei como, aí você moe e aí torra de novo. E aí você coloca no filtro e derrama água quente só um pouquinho. Aí vai descer aquele chá. E aí você vai poder desfrutar. Aí pra mim já começa errado porque não é café, né? É chá. Já então, falou errado, exatamente. Tá ele difícil, mesmo já né? deu a dica aí de que tá errado. E você vê
aquela água que desceu ali, ela tá marrom muito clara. Porque o café bom, você nota que o café ele tá amarrom grande, aquele amarrom forte, aquele amarrom que tá indo pro preto. Né? Não é um amarronzinho clarinho, que não tem graça. E perceba que não é marrom, é amarrom. Amarrom. Eu gostaria de fazer a minha contribuição, que quando eu assisto Dorama, Boa. Vai. Vamos lá. na Coreia se pede o café americano. Que é o café aguado, que nada mais tem o americano e o ice americano, que é o mas tá café. certíssimo, então. É uma gotinha de café, 2 litros d'água, um monte de gelo no ice americano, ou o americano é só um monte de água com 2 gotinhas de café pra colorir a água. Excelente pontuação. Qual a opinião de vocês sobre o café gelado? É tão ruim quanto o quente. É café, tem cheiro de café, tem gosto de café, tem consistência de café. Eu não gosto. É Mas não é engraçado. Pra mim, café gelado não rola. Não rola Pois mesmo. não é café. Não funciona, viu? Eu não consigo. Já é eu ruim já quando tenho ele problema. fica frio. Exatamente. Ele esfriou um pouquinho, eu já boto no micro-ondas pra esquentar de novo, porque eu não Caramba, consigo tu é tomar desses? nada. É, o Olha. André é desses. A comida chega do delivery e vai direto pro micro-ondas. Ele nem experimenta. Tá saindo Cara, fumaça, ele bota no micro-ondas. Eu tenho um problema com esse negócio. Durante o almoço, você coloca o seu prato ali, né? E você começa a comer, e às vezes você colocou um pouquinho mais do que deveria, e a comida começa a esfriar, porque você não dá conta de comer na velocidade correta. Então, às vezes, durante o almoço, eu pego, né, o meu mesmo prato, esquento ele umas 2, 3 vezes. Assim, tipo, Ele faz. pra ele manter. Meu Deus! Porque a comida que esfria no prato eu já não gosto. Eu já fico irritado. Caramba, amigo. É. Nossa, eu tô muito impressionado. Se ele eu pudesse, ele acoplava o micro-ondas na mesa de jantar. Eu faria isso. Tu gosta daquelas coisas coreanas que o pessoal fica com fogo na mesa? Eu ele gosto ama daquilo. isso. Eu gosto daquilo. A gente foi num A gente restaurante foi uma vez coreano num aqui. restaurante que tinha isso. Aquilo é um avanço civilizatório inacreditável. Mas, ó, eu não queria ser o portador de más notícias, Ah. mas estatísticas mostram que o povo asiático, principalmente, que tem esse costume de comer as coisas muito quentes, é o povo que tem mais doencinha na boca. Porque Ah, é? comer comida quente faz mal. Vai ser. Eu não sei eu já como é ouvi que o André falar sente isso. gosto de coisa, gente. A Mas comida o tá Dudu já me saindo falou isso Ele também. enfia a colher na boca, a fumaça sai pela orelha. É muito quente. Nossa, né? Não consigo comer nada quente. Eu sou contra. Ah, mas vai Pastel, falar isso só pro... presta quente. Exato. Não, pastel, ele só presta feito instantaneamente. Você tem que comer ele, assim, de preferência numa Ele tem que mordida vir só. pingando Ele óleo. entrar O óleo tem que inteiro. estar ali. Pra você já comer na primeira mordida e comer ele todo. O Agora queijo tem que fala- estar derretidinho. Tem, exato. Não, o pastel de queijo frio é terrível. Não dá pra comer. Mas quando você come pastel frio com o café quente, dá certo. Ai, que nojo. Não acredito em você. E eu não vou tentar fazer isso pra ver se funciona. Mas você falou que não gosta de coisa quente. Eu lembrei também de uma outra experiência que eu tive, que vocês devem ter tido também. Eu não sei, Bruno, você teve a oportunidade de ir no sul do Brasil. Mas lá tem Marina, aquela... conte pra ele, Marina. Marina, conte pra ele. Ele foi nem no sul do Ceará, bem. Então, O único olha estado só. em que eu já saí, André, vou só te cortar, mas é rapidinho. O único lugar para o qual eu já fui foi pro Piauí, e foi porque eu me perdi Ah, mentira. Não, no Bruno, ônibus não da pode. faculdade. Não, Foi o único lugar para qual eu já fui. Eu moro tão Você interior se que eu nunca perdeu? fui nem no cinema. Então fica daí, vai, continua a tua história. Tá bom. Não, a gente tem que começar a planejar, então, o Bruno World A gente tem que Tour, fazer o cara. Bruno World Tour. Planejar, A gente vai filmar e fazer um esse, vlog. esse tour do Bruno aí, porque não é possível. Agora, olha só, no sul do Brasil, eles têm um costume que é o tal do chimarrão. Que você sabe do que se trata, né? Sim. É uma erva, é o mate, né? O tal do mate, que o cara bota no... Como é que chama aquele... É cuia, né? Que chama Cuia, aquilo? cuia. Isso. E ele põe naquela cuia e o costume do negócio é que ele tem que ser bebido escaldante, assim, com a água escaldante, Arrancando a pele fervendo. da- É um troço inacreditável, assim. E o próprio o canudo, tem um nome também o canudo, não é canudo? Ele chama, acho um que é bomba nomezinho. que eles chamam. Acho que é. Ele é de metal, então assim, porque então tudo esquenta ali.
tudo esquenta. E ele Então, tem um filtro, né? Uma parada assim. Isso, Tem, na ele tem fonte. toda uma só água técnica pra pra ser matar feita. Ele tem uma técnica lá pra ser feita. E, inclusive tem vários tipos de mate também, que é bem curioso, porque eles falam que se você não tá acostumado, você tem que começar com, eles chamam que tem um mate pra criança, infantil, sei lá, um negócio assim. Aí, segundo eles, é um mate um pouco menos amargo. Eles falam que é doce, mas não é só um pouco menos amargo. Né? E aí tem esse troço que ele é fervendo e ainda tem um outro problema, mas aí já é uma questão mais cultural. Eu não quero criticar ninguém, mas eu acho Mais um já problema. Por favor. Não, eu acho assim, pra mim é um problema a questão de que ele tem que ser bebido coletivamente, entendeu? Eu não acho Verdade, é em verdade. tempos de Covid Meus germes são aí meus é meio germes, complicado. Exatamente, porque é um ritual, de fato. Então assim, ele vai passando de mão em mão ali e é isso mesmo, entendeu? Aí você toma o seu gole, passa pra frente, né? Talvez melhor seja ser o primeiro a tomar mesmo. Mas o curioso é isso, é que assim, é quente. E se o troço esfria, eles acho que vão lá e botam mais água quente em cima. Não pode esfriar. Você tem que tomar antes do troço esfriar. Eu lembro que eles têm até esse lance, né? De tipo, tá sempre chuchando ali mais, botando mais água quente. Ai. Sim, justamente pra não perder ali o calor do negócio. Mas assim, a gente entende que é uma tentativa de lavar os pecados, né? Ah, sim. Que a gente Isso, aceita, a penitência, né? o povo do Sul Exato. tem essa questãozinha aí né, dos racismo. Curitiba, né, também tem suas questões. Não Mas sei tudo se bem. isso aí resolve também, É. mas... Não significa que tá pago não, tá, gente? Continue tentando. É. O importante é tentar. Agora, Mas- você sabe que se você subir um tiquinho e chegar ali no Mato Grosso, Aham. você tem uma erva também pra fazer, né, o que eles chamam de tereré. Ah, sim. O tereré já nada ouvi mais falar. é do que o chimarrão gelado. Ah, Porque você não olha aguenta aí, que tomar boa nada ideia. quente no Mato Grosso. Isso me esse é o parece ponto. uma boa ideia. Eu Chá tive uma gelado eu colega gosto. Pois é, eu tive uma colega de escola que mudou pra minha escola no meio do ano. E aí ela, de repente, sacou a cuia, sei lá, do chimarrão. E a gente, olha, chimarrão. Ela, chimarrão não. A gente, eita, né? Tereré, o Culturista. quê? Ela ia, pegava a erva, botava o negócio. É no filtro, né, no bebedouro, botava água gelada. Eu tô, mas não é quente? Ela, não, Caramba. é gelado. Mas tem uma questão aí, porque o chá gelado, na verdade, ele passa por 2 etapas. Né? Porque você faz ele quente Verdade. e depois ele Questão esfria. aí. Ah, é pra porque fazer assim? É porque a infusão. Eu ela botava não no de funciona- água gelada mesmo, esperava o trem. É por Mas isso que a ficava infusão- meio ralo. Ele não fica É, legal. tá Ele aí. não pega o gosto legal da erva. A ideia é você fazer quente, né? Pra ele fazer a infusão direitinho lá e depois, beleza, você gela o troço. André esse- trazendo a salvação Tá pra vendo? gente. Cultura. Olha aí. Faz muito sentido. Mas tudo isso é experiência pessoal, porque eu já tentei fazer de todo jeito. Eu gosto de chá gelado, então eu já tentei fazer de várias formas. A forma que pra mim funciona é essa. Faz ele quente, depois ele esfria. Caramba. Mas aí tem uma preferência de tipo assim, o melhor chá é o chá do mastruz com leite. É uma boa pergunta. Eu gosto muito de chá mate. É, Tanto mas que por quê? funciona chá tanto mate, quente quanto gelado. Ele tem um funciona porquê. bem, é verdade. Eu gosto, acho o gosto gostoso. E se for chazinho pra tomar quente, eu gosto de chá de erva cidreira. Ok. Eu gosto de chá de ervas com especiarias. Então, assim, com canela, com cravo, sabe? Tem com gengibre. É bom, assim, é de alguma erva misturado com alguma especiaria dela. Vocês sabem que cravo aqui a gente vê muito no bolo. No beijinho de bolo coco. de fubá. E Bolo pra de fubá, espantar, verdade. pra espantar bicho das gavetas. Espantar bicho? Se você tipo de botar bicho? cravo, não vai dar aqueles bichinhos, cupim, isso, traça. Não vai dar esses bichos. É Olha mesmo? Eles não aprendendo. gostam de cravo? Não gosta, não. O cheiro do cravo é forte. Olha aí. Nem eu não gosto, né? Te espanta também, né? Inclusive, bastante. Cravo é polêmico, realmente é uma coisa polêmica. Tem É, que usar cravo- bem pouquinho. Lá em casa era pra mamãe marcar qual que era o beijinho de coco pra não misturar com o beijinho de leitinho. E aí, o cravo era só pra decoração, você arranca e É come pra doce. isso que servia o cravo no docinho? É, porque o cravo, ele foi feito pra você colocar... Né, o cravo, ele foi feito, é ótimo. O cravo, ele Foi era feito, usado... exato, foi feito pra você colocar no doce. Ele era Ele usado foi pro criado. beijinho de coco. Isso. E aí, era a forma de você conseguir diferenciar que criança, você vê aquele doce branco, eu já ia quente. Docinho de leitinho. Na hora que eu enfiava na boca aquela merda de coco horroroso.
E Eu aí... acho que a criança não se importa muito qual é o sabor mas eu do era uma doce, criança não. que me importava. É? Ficava indignada e aí tinha que comer porque não podia cuspir porque era falta de educação. Aí a minha mãe, que era a doceira oficial da família, né, que toda vez que tinha algum aniversário era minha mãe que fazia os doces de todo mundo, ela aprendeu, né, e me ensinou, Marina, se tiver esse cravinho aqui, é o que você não gosta. Aí eu, beleza. Aí eu aprendi. O problema é que essa mesma tática não funciona fora de casa. Então era eu ir em festa que não fosse festa de casa, aí eu caía na pegadinha Mas essa é de uma novo. tática da sua família, então. Sim. Ah, tá. Porque eu nem sabia que existiam dois tipos desse. Pra mim sempre chamou brigadeiro branco. Que? E era Olha isso aí. Não, brigadeiro branco é brigadeiro branco. Doce de leite ninho é doce de leite É outra ninho. E coisa? beijinho de coco é beijinho de coco. Eu Uai, nunca nem na ouvi mesa- falar. Uai, mas na mesa de doce tem lá o brigadeiro, né? Que todo mundo fica de olho. E tem aquele monte de docinho branco em volta que ninguém quer. Que você come depois que acabou o brigadeiro. Então, Eu mas sempre você achei que tem era o um mesmo que é o doce. docinho de leite ninho, que ele é feito com leite em pó. Ah, E você tem o outro, que é o do beijinho de coco, que ele é feito igual o brigadeiro, na panela, o leite condensado, só que você bota Condensado. coco ralado na receita e leite de coco. Ele fica com gosto de Mas coco, parece consistência bom de isso. coco, fica agarrado no dente, aquela maravilha. É verdade. E você tem o brigadeiro branco, que ele é a mesma receita do brigadeiro, só que sem o chocolate. Então ele não tem o coco, ele é todo... Sabe pra que eu uso o brigadeiro branco? Você vai lembrar agora, pra fazer recheio de bombom de morango. aquele Aquela massa recheiozinho branca. Que fica... Ah, Mas ele não vira um doce de leite? Se você ficar muito tempo com ele no fogo, ele vira um doce de ele leite. vira. E o gosto não fica parecido. Mas fica. Fica, sabe por quê? Eu vou te contar uma vez um negócio que eu fiz. Olha só. Eu tava no sítio, aí eu tinha visto no Mundo de Bickman que se você esquentasse o leite condensado por bastante tempo, você não precisava mexer. Ele virava o brigadeiro sem você precisar mexer. Então, o que eu fiz? Eu fui lá, aí meu pai... A gente tinha um lugar que era um pit, onde meu pai jogava mato pra que tipo, tinha cortado a grama, joga o resto da grama lá, taca fogo, a fumaça espanta os mosquitos e você se livra do resto da grama. Aí eu peguei uma lata de óleo, coloquei uma lata de leite condensado dentro dessa lata de óleo e eu ficava indo lá toda hora no fogo e completando a água dentro da lata de óleo e deixando a lata de leite condensado cozinhar lá dentro. Meu Deus. Aí, só que ninguém me falou que eu tinha que esperar um certo tempo e tirar, entendeu? Pra mim era só eu ir deixando que uma hora ia virar mágica, né? Uai. Aí o trem explodiu. Pois é. Era esse o Deus. meu medo, porque explode. O De negócio repente, é ruim. Pum! Só que não tinha ninguém perto, porque eu botava água, ia fazer outra coisa, né? Criança, né, gente? Aí botava água, ia fazer outra coisa, de repente, pum! Aí vai todo mundo lá ver o que era, e leite, aí tinha doce de leite espalhado em tudo. Aí foi uma formigada. Nossa, deu formiga Nossa, pra limpar isso. burro. Nossa, Mas tomei- eu quero saber o seguinte, deu certo? Então, esse especificamente não, mas aí depois eu falei o que eu queria fazer, aí meu pai fez e deu certo. Aí chegou uma hora que, assim, antes de explodir, ele tira, aí tem que esperar esfriar, aí fica aquele monte de criança em volta da lata esfriando, né? Porque ninguém deixa mexer enquanto não esfria. E aí abriram a lata e tava da cor do doce de leite, tava aquele marronzinho. Não é um doce de leite de Viçosa, né? Tradicional, blá blá, mas tinha gosto de doce de leite. Caramba. Tinha gosto de doce de leite. É, pelo menos isso. Mas é muito louco, porque isso é o perigo da cozinha doceira, né? Da cozinha. Gente, o doce, quando ele espirra, ele cola na sua pele. Que um abraço. Cola e arranca a sua pele fora. É O muito doce tá perigoso. sempre brincando com queimado, né? O caramelo é o açúcar queimado. É. Tudo E é o queimado. açúcar, o caramelo é mais perigoso ainda, porque a temperatura pro caramelo derreter, né, pro açúcar derreter e virar caramelo, é muito mais alto, por exemplo, que a temperatura da água, que é 100 graus Celsius, né, de ebulição. Ah. Se você pensa que se você virar uma água a 100 graus Celsius no seu corpo, o que acontece? Se você virar caramelo, é muito pior, porque E tá tem uma muito mais coisa quente que- do que a água Sim, que tá em sim. ebulição. Esses Quando doces secar, também. Nossa. Esses doces Interessante. tradicionais também, eles demoram muito pra fazer, né? Sim. Então, assim, as Sim. pessoas ficam um dia, sei lá, um dia inteiro mexendo na panela pra fazer o doce. O André faz um doce muito bom, que demora um dia inteiro e cheira a casa toda. Ah, eu faço mesmo. Eu faço um Quantos doce mais? bom. É um... Não, mas é uma... Eu chamo Receita secreta. Como é que chama? de uma... Então, é porque assim, tudo começou, eu queria fazer uma calda de frutas vermelhas. Essa que era a ideia do negócio. Então aí você vai no mercado, você compra lá no morango, compra
as frutinhas vermelhas, né? Framboesa, amora, cereja. Coisa que no Brasil não tem. E que quando tem é caríssimo, né? Aqui, tem que vender aqui é igual sua mato. casa. E diferente do Brasil, aqui não tem uma banana que presta, não tem uma Exato. manga então, como gostosa. aqui não tem fruta tropical, tem essas frutas esquisitas, assim, que são frutas, né, de ambiente temperado. Então, são fáceis de achar e é baratinho. É mirtilo, né? Essas frutinhas. Aí, beleza, eu comprei essas frutas, fui fazer a tal da calda lá, porque eu queria colocar no sorvete e tal. Só que eu errei a calda. Então, assim, ele ficou muito tempo também. E ele virou... Só que ficou interessante, porque... Aí você coloca também especiarias, né? Você coloca um pouquinho de canela, de cravo. E deixa ali um pouquinho de limão. Aí coloca um vinhozinho também, pra dar uma espessada, um vinho do Porto e tal. Fica legal. Aí você deixa um tempo. Só que, assim, é a mesma coisa. É pra você tirar depois de um certo tempo, pra ele ficar mais líquidozinho, virar uma calda. Eu deixei muito tempo e ele começou a ficar meio... Ele fica mais consistente. Fica quase numa consistência de geleia. Fica um pouco menos. Não chega a ficar tão grosso como uma geleia, fica um pouquinho menos. Então eu chamei isso de sopinha de frutas vermelhas. Porque aí você pode comer ele num potinho sozinho, entendeu? Você não precisa mais do sorvete. Ele deixou de ser um coadjuvante. Ele se transformou no protagonista do negócio. Então, assim, por um acidente. É igual um super-herói que virou super-herói por acidente. Você come gelado, sim. Você tem que deixar depois um tempo, exatamente. Porque quando ele esfria também, né, quando ele esfria, ele reduz, né? Então o molho ali, a calda que tá mais líquida, ela vai naturalmente ficar, né, um pouco mais espessa. E aí você gela esse troço, põe na geladeira, né? Só esfria mesmo assim, e depois você pode comer ele como uma sobremesa. E ele fica azedinho, assim. É interessante que a fruta vermelha, ela não é uma fruta muito doce, né? Ela já é uma fruta um pouquinho mais azedinha. Então você coloca a calda ali também não muito doce e tal, fica legal. Essa é uma sobremesa boa. Com canela também, né? Sim, pô, ficou uma maravilha. Essa e uma outra que eu fiz também que funcionou, que foi uma pera com calda de... Era uma pera ao vinho também. É uma receita bem simples, na verdade, assim. Ela parece ser sofisticada, mas não tem nada sofisticado. Você precisa de pera e de vinho e açúcar. E é isso. Você bota lá na panela. Mas se você acertar o ponto dela legal ali, fica uma sobremesa gostosa mesmo. A pera absorve o vinho e o açúcar ali, né? Então ela própria fica uma coisinha mais molinha, assim, mais docinha. E fica uma caldinha também ali. Você pode servir com sorvete também. Eu não sou muito de fazer sobremesas, não. Mas essas assim com fruta eu já tentei algumas. Às vezes funciona. Aí, interessante. E vocês são mais de doce ou de salgado? Eu sou de comer. Olha, então, eu sou mais de salgado e de chocolate. Então, o doce, ele não é necessário. Agora, o chocolate é um troço complicadíssimo. Chocolate é outra categoria. Aí chocolate não dá. Porque eu sou maluco com chocolate. Então, se tiver Mas o teu chocolate é o amargo, então? Não. Eu gosto de chocolate. Eu gosto daquele do ao leite, mas alguns que não são tão doces. É porque realmente tem vários tipos de chocolate, né? Tem uns que são muito doces mesmo. Eu prefiro alguns um pouco menos doces assim. Mas aquele amargo mesmo, assim, muito amargo, eu não gosto também, não. Assim, não é que eu não goste, eu gosto. Se tiver, eu não ele gosto come. tanto como o outro, exato. Eu prefiro o outro, mas eu como também. Mas o chocolate, o amargo, porque tem o meio amargo, esse é bem gostoso. O meio amargo normalmente é muito bom. Agora, o chocolate amargo, que é aquele 70%, 80% de cacau, ele tem até uma consistência diferente, né? Ele ele esfarela. Ele esfarela, isso mesmo. Então ele, pra comer assim uma barrinha, ele não é. Então com café vai bem, viu? Com café ele vai legal. Aí o café tem que ser, né, sem açúcar também pra dar sem aquele... Açúcar. Bom, só com 2 colheres. Eu como boa mineira, eu venho de uma casa onde tem doce, né? Tem compota, tem doce de leite, tem... Gosto também. Doce de figo, doce de abóbora. Bom também. Detesto todos. Não, eu gosto todos de ótimos. doce industrializado, sabe? Aquele Marina gosta de bala. Aqui, ó. Marina gosta de bala. Esse que é o negócio. Eu tenho sempre um pacote de bala, uma caixinha de bala, um chiclete, doce. Sou muito fã. Gosto muito de chocolate, mas, por exemplo, eu até como, por exemplo, brigadeiro. Brigadeiro eu gosto, mas se você for falar assim, você quer um doce de leite? Não, obrigada. Você quer uma compota de figo? Não. Gosto também. Quero não. Me dá. Eu quero. Sabe o que eu quero? Eu quero paçoquinha.
Sim, olha, assim, eu não gosto, mas eu sei que é sucessão por Eu aqui. quero sonho de valsa. Mas quais que são os doces típicos aí, Bruno? Ó, aqui Ceará. a gente... Vocês já ouviram falar do alfinim? É o rocambole, Não. aquele fininho? E que parece Isso. rocambole? Bolo de Isso, rolo, parece. bolo de Aquilo não é rolo. bolo de rolo que chama? Não, aquilo é alfinim. Mas- Ó a treta Ó, tereré ó, chimarrão aí, ó. Isso. Não, é calma. alfinim. Mas ele é diferente Peraí, do como é bolo que de chama? rolo ou ele é a Alfinim? mesma coisa? Alfenim. Você pode, Alfenim. você pode pesquisar, tem até uns vídeos de Nossa, como fazer. que lindo. Né? Se eu não me engano, ele é feito estilo rapadura, né? Ah, Ah, ele lembra aquela bala de coco. Só que ele não tem gosto nada de coco, ele é um gosto super alfininho. rapadura mesmo. Uai, tem uns aqui com forma de bicho, é isso mesmo? Pois é, mas o mais comum é um caracolzinho, redondinho. Ah, olha só. Mas aí esses de bicho aí é quando eles tentam vender pra turista, né? E a gente É, É, aqui, eu ó, sou a trouxa que figuras cai na de bicho, zoomórficas em alfenim. Eu compraria também. olha aqui, eles botaram aqui, olha só que loucura. Ah. É um pano de prato, só que é uma toalha fina, bordado em preto alfinim, e o alfinim bonitinho, redondinho, né, caracolzinho em cima, só que tá escrito Hotel de Praia em Fortaleza, Ceará, por $41. Aí eu fico, brother, tentando enganar quem? O alfinim a gente pega na feira, R$2. Não vem. É famoso, né? Pega trouxa. Tá certo. Exatamente. Pra gringo, trouxa, pagar mesmo. Pelo amor de Deus. Mas é $41 engraçado. é 3 Fazer salários mínimos. gringo pagar caro, eu chamo isso de Alfinim. reparação histórica. Tá, tem isso também. Mas Alfinim, aqui um também. doce Rapadura, brinquedo. vocês conhecem, né? Rapadura? Sim. Opa, A gente rapadura, adoçava muito beleza. nos restaurantes de Minas, inclusive. Tem muita rapadura É. do lado do cafezinho. É isso mesmo, é muito comum em Minas. O pessoal Mas vocês servir conhecem uma rapadurinha. a diferença de cada tipo de rapadura? Ah, né? Eu só Eita, conheço tipos de rapadura? São, sim. Existe a rapadura mole, a rapadura dura. Existe a rapadura que ela tem cravo. Existe a rapadura que ela já é... Tipo essa aí que vocês estão falando, ela é como se fosse mais marronzinha, não é? Isso. Porque ela já é Tiram as feita... lascas, aí fica aquele monte de Isso, lasca. ela fica bem porosa, né? Isso. É, Ela já é pensada já pra isso aí, Pra né? poder O açúcar derreter já na tá água, né? ali. pra derreter. Agora, a rapadura que a entendi. gente come no dia a dia, tem o tom dela é mais pro amarelo e ela é durinha mesmo. E existe a rapadura mole, como eu falei, que ela tem um tom... Ainda é dura, mas ela tá quase querendo ir pra pasta, Sim. sabe? Ela nunca vai chegar lá, mas ela tá tentando ir. Ué, mas deve ser bom demais isso. Eu não É conheço, muito não. interessante. E apesar de que eu não sou também uma pessoa de doce, eu sou uma pessoa de salgado. É. Eu sou rapaz, tem até uma coisa que eu sempre falo. Uma das maiores declarações de amor que a minha Rafa fez pra mim foi porque a gente tinha literalmente passado o dia trabalhando e eu tinha que ficar no trabalho mais tempo ainda. E a gente ficou junto, né? Lá no trabalho, ela ficou fazendo companhia pra mim. E eu tava morrendo de fome e não tinha como a gente sair, porque eu tinha que ficar lá. Porque eu era a única pessoa que tava vigiando o prédio. E aí, deu 5 minutos, ela foi fazer uma ligação e ela chegou com uma sacola de pastel. Rapaz, Nossa. eu quase choro. Só de lembrar agora, meu olho fica cheio d'água. E a boca também. Ó, então E- você é um pastólatra. O que é isso? Amigo, eu sou, Fala? amigo, eu sou. Enlouquecido com assim, pastel. Eu sou assim, eu tenho um problema. É real. Oi, meu nome é Bruno, eu tenho um É, vício. isso. Esse programa, inclusive, é uma intervenção pra mim mesmo. Mas olha, isso era uma coisa que eu fazia, porque o André, ele acorda mais tarde, né? Principalmente final de semana. Eu abri o olho, eu acordei, eu Mas levanto. Eu você não consigo acorda ficar às na 6 da cama. manhã. É. Tá. E o André não, o André acorda a hora que a cama estiver expulsando ele, basicamente. Aí, quando a gente morava em São Paulo, na nossa rua, todo domingo tinha uma feirinha. Isso, aquelas feirinhas de rua. Então, vira e mexe, quando eu via que ele ia demorar pra acordar, eu fazia uma declaração de amor também. Eu ia na feirinha, aí eu comprava pastel e na hora que ele acordava, só que ele demorava demais pra acordar, ele costumava reclamar que o pastel já não tava quente o suficiente, Então. né? Porque a E não tinha declaração de cravo amor. também. A declaração de amor real era quando eu acordava mais cedo pra gente ir na feirinha junto comer o pastel lá. Porque o pastel sair na hora, ele é muito melhor, né? Realmente rolava isso. É, Agora, só que uma a vez feirinha gente- fechava 1h da tarde, essa que era a questão.
Não. O mais não cedo tinha dele era meio-dia, né? É. Não. Mas olha só, uma vez a gente teve aqui também, né, Marina, a loucura do pastel, você lembra disso? Ai. Porque a gente começou a ficar nessa loucura de, meu Deus, preciso de pastel, não tem pastel, não sei o quê. E aí você comprou umas massinhas de pastel, né? E a gente fez aqui. Ah, achei que você fosse falar do fiasco do Brazilian Day. Sim. Não, teve essa também, depois a gente pode contar essa história. Nossa. Não, mas o pastel que você fez em casa, o pastelzinho. São que a gente aqueles comprou. mesmos pastéis, aqueles disquinhos de pastel que a gente compra aí no Brasil. Sabe? Aquele que é um disquinho da massa, você bota o recheio e fecha Só com o isso. garfo assim É e simples frita. assim. Vocês fazem disco? Pra mim, porque a massa, ela é quadradinha mesmo. É, não, porque não, quando você a compra gente- industrializada, ela vem como se fosse um disquinho, assim. Mas quando você vai comprar na É. pastelaria, a gente tá acostumado com pastel quadradinho. É só quando você compra industrializado que vem aqueles círculozinhos que é pra Não, facilitar. mas tipo, ela vem... Aqui, a massa de pastel que a gente tem no mercado aqui, ela é como se fosse a massa de lasanha. Tipo, Olha aí. Ah, é? Olha Ela só. é grandinha Ai, que e vem várias folhas, uma embaixo da outra, né? Quero É massa pastel. mesmo. Qual é o E tamanho aí? típico do pastel aí, Bruno? Nossa, tem essa... É. É, Qual tem que é o essa tamanho do questão. seu pastel, Bruno? Olha, o meu pastel... Não, eu vou explicar porque eu caí na pegadinha do pastel quando eu mudei pra São Paulo. Lá é um problema isso. Qual que é o tamanho do Pausa pra pastel beber aí? água. E se hidratem, pessoas que estão ouvindo a gente. Olha só. Eu nunca parei pra medir, mas eu acho que ele tem quase o meu palmo. E o meu palmo tem 18 centímetros. Então ele deve ter entre 14 e 13. Eu então acho é que uma essa média é a de medida largura, média do pastel, É. eu acho. Média de largura, por altura deve ter uns 6, 8. É, porque é É bem o, recheado, é o né? pastelzinho, isso. Então, quando você compra pastel em Minas, o pastel ele não é um retângulo. Ele é um quadradinho. É um quadradinho. Então, o que ele tem de largura, ele tem de altura. Então, pega esse seu pastel aí, mas a largura que é mais fininha, faz um pastel dessa largura e altura. Esse é o Isso. pastel quadradinho de Minas. Então, vamos pôr assim uns 10 por 10 centímetros? Não, acho que um pouquinho mais, pouco uns mais? 15 por 15. Assim, daquele de interessante. escola, que vende na cantina da escola, deve ser uns 15 por 15, mais ou menos. Mas Não, o é uns recheio? 10 por 10, vai. Uns 10, no máximo 12 por 12, mas eu acho que era uns 10 por 10. E aí, quando eu ia na pastelaria em Minas, eu comia, sei lá, 3, 4. Você já pede, né? Aquele, Você já chega lá, me pede a dá 2 de cestinha. queijo. O cara te dá uma cestinha isso, com... e vem aquela é. cesta cheia dos pastéisinhos. Fui pra São Paulo, primeiro dia, falei, acho que eu vou comer um pastel. Fui na lanchonete e virei pro moço e falei, moço, eu queria pastel, por favor. Você faz na hora? Faço. Eu falei, então eu quero 3 de queijo, por favor. Ele olhou pra mim, aí ele olhou em volta e falou, mas é pra você? Você tá sozinho? Eu falei, tô. Ele, 3? Aí eu falei, 3. Tem certeza? Porque eu tava no centrão de São Paulo, né? Eu falei, tenho. Eu como bem, fica tranquilo. Gente, o pastel, ele devia ter uns 20 centímetros. Não, Marina, você não tá sabendo Não. explicar direito. O pastel é muito grande. É muito uma grande. coisa inacreditável o tamanho do pastel. Eu tô tentando imaginar o que mais ou menos assim. Imagina um vinil, um disco de vinil. Assim, sabe? A capa do disco de vinil. Acho que assim, você reduz ela um pouquinho. Dobra Porque ela não a chega- capa do disco de vinil no meio. É o tamanho do Isso, pastel. é meio como você... Porque ele é um Eu retângulo adorei que a gigante. referência de vocês é um disco de vinil, porque o nosso ouvinte realmente vai ter um disco de vinil em casa. Ai, meu Deus do céu. O que pode ser? Pior que eu tô Mas- olhando em volta, eu não sei. Mais do que geração pode- Z. Marina, o que o TikToker saberia o que é? Mas eu pior não sei. que nem é só o TikTok, que ninguém mais tem disco. Vocês têm disco aí? Não, mas Não, a não gente tem, já viveu eu tô disco de fazendo vinil. a referência Não, do sim. tamanho. Ah, eu não também, tenho. mas é porque para ter em casa, sabe, um mousepad. Ah, já sei. O mousepad é uma boa referência. Eu acho que ele é maior que bem maior que um mousepad, Não, na eu acho que verdade. não. Pensa numa barra de chocolate, um chocolate em barra. Sim, Ai, eu não verdade. sei, porque no dia que eu vi aquele pastel, me deu um desespero. Eu falei, não pode ser. Esse troço é muito grande. Enfim, gente, era muito grande. Era imenso, o pastel era imenso. É enorme. É o tamanho de uma um coisa livro. inacreditável. Ai, Tamanho de ai. um livro, De um isso. quadrinho. Eu imagino um livro, isso. E é gordinho, é bem recheado. E é muito bem Ah, é bem recheado. recheado. Ah. Ele não é aquele pastel de vento, ventania, não. O cara capricha mesmo. E aí eu saí de lá da loja, né? O cara me entrega 3 e fica me olhando, óbvio, né? Tipo Que assim. maneiro. Aí eu. Embala 2 pra viagem, por favor.
Vou comer um agora. Aí eu peguei um e saí andando na rua, porque eu fiquei com vergonha de comer lá na lanchonete. Saí andando comendo um na rua e com 2 na sacolinha pra comer depois. O pastel paulista é quase que um almoço, gente. É um troço assim. Você fica realmente Você, satisfeito querido ali com o ouvinte, negócio. um dia foi em São Paulo, existe um livro, Bruno, que você que adora os livros, existe um livro que chama Culinária Ogro. Esse livro que chama Culinária Ogro, ele tem todas as comidas ogras do centro de São Paulo. Quer dizer, tinha, né? Eu tô falando isso em 2000 e antes da pandemia. Então, assim, não sei se as coisas ainda estão lá. Aqui, ó, é o Guia da Culinária Ogra. Isso. Chama. E aí um colega de trabalho meu trabalhava no centro de São Paulo e um colega de trabalho comprou e falou, vamos começar a ver esses restaurantes aqui. E aí era tudo pertinho ali de onde a gente trabalhava, ali na região da Galeria do Rock, em São Paulo, que é o centrão mesmo, Vale do Anhangabaú. Gente, eu juro pra vocês, eu fui no restaurante uma vez que o prato era R$9, tô falando de São Paulo, hein? O PF era R$9 de frango à milanesa com arroz e feijão e batata frita. Um prato era arroz, feijão e batata frita. O outro prato era o filé de frango à milanesa, porque não cabia num prato só. Mas era fininho ou era bem feito? Era bem feito, só que era do tamanho de um prato. E aí, cada um idiota pediu um, porque, gente, R$9 não é comida nenhuma, né? A gente vai morrer de fome. Mano, e aí no final, eles tinham também uma fatia de pudim que você podia comprar. E aí, vamos comer. Já tava todo mundo ferrado mesmo, vamos comer o pudim. Pedimos o pudim e era um pudim de tamanho normal. Aí o cara do restaurante vira pra você e fala assim, você quer calda no seu pudim? Aí eu falei, claro que eu quero calda no meu pudim. Recusa, né? Aí ele foi, abaixou, pegou um regador. Caramba. Sabe aqueles regador que frentista de posto usa pra jogar água no vidro do carro? É aquilo, só que em um tamanho um pouco menor. E virou calda com aquele regador em cima do pudim que tava na minha frente. Caraca, que legal. Comi, claro que eu comi, né? Porque até aí já tinha comido pior. Mas, gente, esse livro da Culinária Ogro, ele tem vários restaurantes no centro de São Paulo que são super baratos e a quantidade de comida é absurda, mas a comida é uma delícia. Eu espero que alguns desses restaurantes tenham sobrevivido à pandemia, né? É, tem isso, né? O subtítulo do livro é 195 lugares pra comer até cair. Esse aqui é o... Isso e é do André problema. Barcinski, esse cara é muito legal, ele é um crítico de cinema também. Eu não sabia que era dele esse livro. Aí, tá vendo? Marina Bacana, também é né? cultura. Crítico de Crítico de comida música. também. E de comida também, pois é. Exato. Mas isso é uma questão importante, o quanto a gente come, né? Porque aqui a gente, vocês por serem do interior, né? Querendo ou não, Minas Gerais é uma espécie de Ceará fora do Ceará. Olha aí. Aqui tem esse lance de que você tem que comer de maneira farta, de maneira, Sim. né? Tem Se isso você mesmo. comer pouco, é falta Tem de isso. educação. É, Exatamente. tem essa tradição de a quantidade. Experimenta ir de visitar comida. uma avó e não comer alguma coisa pra você ver. Tem isso, não tem pra onde correr. Mas aí, antes da gente seguir, eu queria voltar no ponto do pastel, porque obviamente fica evidente o meu vício, né? Estou desejando pastel aqui 10 Uma horas da certa noite. obsessão aí, né? Mas qual o melhor recheio de pastel pra vocês? Queijo com Chegamos na calabresa. discussão. Calabresa com queijo é o melhor, sem sombra de dúvida. Era queijo até eu mudar pra São Paulo. E aí, É. porque A gente assim, descobriu o esse queijo de mundo Minas é muito maravilhoso. melhor que o queijo de qualquer lugar. Então, o pastel de tem essa queijo em questão Minas do é o melhor tipo de queijo. pastel. É, o queijo Minas é da horíssimo. Só que fazer se pastel. você for pra São Paulo, o queijo é uma merda. Mas quando você bota a queijo é uma calabresa, merda. Assim fica também não, calma. Comparação com o queijo de Minas, perdemos os ouvintes. É porque ele não paulistanos. é o queijo Nunca canastro comi. que a gente tá acostumado. Ele vai ser um queijo ali um pouco... Então né, não devia chamar queijo. mussarela, sei lá. Devia ter outro nome. Devia ser Não, queijo. tem que- Como é o Queijo nome do São queijo que a Paulo. gente come? Tem um nome pra isso, não tem? Sei. É queijo que é queijo, né? Porque Queijo. igual Uai. o que paulistano tem chama de vários pão de queijo, não é pão de queijo. É pão de É. polvilho. Não, pão de Até queijo, porque realmente, o eu paulistano tá aqui pra estragar tudo. É. Estraga o cuscuz. Tal do Nossa, cuscuz é. paulista. Aí me fode também. Mas Vocês pelo viram essa menos polêmica? botou paulista e não ofendeu concordo. ninguém, não vi, entendeu? Não. Qual que é a polêmica do cuscuz paulista? Olha, pesquise agora no Google, o ouvinte vai fazer isso, eu vou ter que estragar minha capa e colocar um cuscuz paulista na capa e você vai ver que isso aqui é o ralinho de pia. É o que fica Meu no ralo Deus, de pia. que nojo. Tá Meu vendo? Deus, gente, o que é isso? E aí, o pessoal diz que não, isso é maravilhoso, isso é muito bom, não sei o que, não sei o que. Não nego, o gosto deve ser interessante, porque cuscuz é bom e o tempero é bom, não Que deve ser ruim. maçaroca. Mas é uma Mas maçaroca que- mesmo, de É, tudo. não é É interessante. isso? Não O parece, não é bonito. cuscuz, aqui a gente chama de pão de milho.
Pra vocês terem uma noção. É doce o cuscuz? Eu juro que eu nunca comi cuscuz. Não. Cuscuz não é o seguinte, é salgadinho, só que ele é um salgado neutro, né? Tá. Você Isso. pode comer ele sozinho ou misturar ele com outras coisas. Então, teve até aquela polêmica lá no Big Brother há uns anos atrás, porque a Juliette foi fazer cuscuz e fizeram errado. E é o seguinte, existem dois tipos de cuscuz, o flocão e o massa fina. Ah. Todos eles preparam sempre o mesmo. Você molha a massa, deixa a massa molhadinha ali um pouquinho, coloca na cuscuzeira, porque olha só, o cuscuz é tão Olha. importante que ele tem uma Isso. Uma panela própria. panela só pra ele. Você Própria bota pra ele na ele. cuscuzeira, ele vai cozinhar no vapor, que a cuscuzeira vai solicitar pra ele, vai dar pra ele. Tá. E aí, quando fica prontinho, ele vai cheirar, porque o cuscuz tem um cheiro específico. E aí você pode fazer o que quiser com ele. E aí você pode comer ele com sardinha, comer ele com carne de charque. Você pode comer ele... Vocês sabem o que é carne de charque, né? Aí você pode comer ele com ovo, feito uma farofinha ali, rapaz. Isso, é assim que a gente comia lá na casa da minha avó, Bruno. Eu não sei se eu te contei isso, mas a minha a família do meu pai, né? A família da Bahia. Então Olha a minha aí. avó fazia comida. E esse cuscuz que você tá descrevendo aí é exatamente o cuscuz que ela fazia lá. Que é uma massinha amarelinha, né? Fica redondinha assim, porque quando sai da forminha. Isso. E o pessoal comia com ovo, né? Com ovo mexido, um ovo frito assim. Ou às vezes passava manteiga mesmo. Comia tipo um É, pãozinho com manteiga. por isso que a gente chama de pão de milho, porque quando você vai comer ele puro, ele vira tipo um bolinho bonitinho ali, É. aí você pode tacar manteiga, aí você bota café, Às vezes uma geleinha também. aí fica a gosto... Ó, cuscuz com leite, vocês já comeram cuscuz com leite? Não, cuscuz com Olha leite aí. Nunca não. comi cuscuz. Marina do céu. Olha aí, pois então pronto. A próxima objetivo do Conversa S da Baixa Podosfera vai ser fazer o grande encontro em que nós vamos... Eu vou pela primeira vez comer esse pastel aí de vocês e tu vai comer cuscuz. Olha aí. Demorou. Vai ter que existir. É Olha, muito quando tu gostoso, vê o de fato. cuscuz com carne de charque, aí tu vai morrer. Uma coisa que eu engraçado, com comi na carne eu Bahia não que é comi, não. inesquecível. Eu não sei se você lembra, André, mas pra mim foi inesquecível. Foi uma farofa com Claro azeite que eu de lembro. dendê que a gente comeu. Já ouvi eu lembro. falar. Que Nossa! o azeite Ficou dele tem um maluco. gosto específico, né? Tem. É Ele maravilhoso, muito eu não gostoso. esqueci. E a gente comeu isso num hotel que a gente ficou na Bahia. E se eu pudesse voltar nesse hotel por causa dessa farofa, eu voltava. Olha Era aí, muito caramba. bom mesmo. O azeite de Vocês dendê, comem ele pirão não é- ou não? Eu O como. André é maluco com pirão. Adoro pirão. Sou Tem como maluco. fazer pirão com azeite? Eu não sei nem como é que Eita, faz eu pirão. nunca fiz pirão, hein? Não, porque o pirão ele é um caldo de peixe, né? Então, assim, Na com verdade é caldo de farinha, qualquer coisa pra gente fazer aqui. com qualquer coisa. É, porque ele é um... Normalmente a gente come ele com muqueca, né? Assim, pra... É, a maioria das Acompanhar uma pessoas fazem isso. moquecazinha. Isso, eu acho uma maravilha também. Acho Aqui a excelente. gente faz pirão de tudo. A gente pode fazer o pirão, porque o pirão é a mistura do caldo com a isso farinha. mesmo. Tanto que as pessoas até falam pirão de peixe. É um tipo de pirão. Que é esse que é o que eu Porque tô é o falando. mas caldo, porque existem aí o caldo outros. vai ficar bem gostoso, vai pegar o cheiro de como ele foi cozinhado e tudo. Isso, E é. aí É bom. você pode fazer com galinha, pode fazer com peixe, pode fazer com carne de boi, que é quando você faz. Não sei se você já comeram aquela carne que a gente faz arroz cozido. E é aquele. Tem o osso e tem o tutano. Sim. Aí tem como é o nome daquilo? Aquele estômago, como é o que a gente chama de estômago? Tripa, tu já comeu tripa? Não. Tripa, rapaz, assim, aí eu admito que você precisa ter um pouquinho de estômago, mas a tripa frita é maravilhosa. Fica bom. Pesquisa agora, né? Tripa de boi De boi frita. É. Porque... essas coisas tem que comer mesmo nos lugares onde elas são tradicionais, porque aí o pessoal sabe fazer o negócio direito. Se for comer em São Paulo isso aqui, eu tenho certeza que vai ser horrível. Ó, sabe o que eu acho que vai ser talvez parecido? Torresmo tu conhece. Ah, sim, claro. Então torresmo pronto, a típico tripa é de Minas. muito próxima do que o pessoal faz de torresmo, né? Ah, tô vendo aqui. Parece E mesmo. aí, bem aí acho que parecido. é o mais próximo é esse. Aí tem, deixa eu ver o que mais. O que o pessoal, buchada, tu já ouviu falar de buchada? Já ouvi falar do buchada, mas não conheço. Na Bahia não é Sabe? comum não, né, buchada? Não, olha só, na Bahia os pratos que eu costumava comer de criança, que eu me lembro, que o pessoal fazia era sarapatel, era caruru, vatapá, às vezes fazia o vatapá, fazia o acarajé também, mas às vezes fazia só o vatapá mesmo, comia com arroz Sim. mesmo. E que mais? O sarapatel é um que era com caldo de sangue, né? Tem Também quem é faz meio que isso. parecido com um frango ao molho pardo, até assim ele fica, né, um caldo de faz uma carne ali e tal, é bom também. Cozido também, o pessoal fazia. Sabe o que eu acabei de me tocar? A buchada é um sarapatel
feito no bucho do bode. Eco? Ah, é? Ela é feita no bucho. Ó, pesquisa aí buchada, aí tu vai ver que isso aqui é o sarapatel dentro do bucho. Deixa eu ver aqui qual é a da buchada. Dá uma Buchada de conferida, bode. Marina. Eu não. Obrigada. A gente- Então, mas ele vem... Ah, ele vem o bucho e daí É o você bucho. corta e lá E dentro tá buchada tem... lá dentro. Ele parece Que é o- um sarapatel mesmo. Parece um É sarapatel. bem parecido. O cheiro é horrível. Tem gente que sabe que quando começa a cozinhar... É, então, isso que eu ia falar. Ele não tá muito apetitoso olhando aqui Não. a foto que cheiro eu tô é vendo, tenso. não. Mas a tripa é ótima. Mas o que... Essa carne que tem dentro dela aqui é o que exatamente? Então, eu acho que são as vísceras, né? Que o pessoal chama de víscera, né? Que é o fígado. É fígado, pedaço de coração, essas coisas, né? Essas paradas. E aí tem o quê? Um pouquinho de carne, que acho que é o que sobra da rebarba? Não sei se é rebarba que se chama. Enfim, naqueles cortes menos apreciados e um pouco de tripa também, eu acho. Certo. Porque E tripa aí pode põe ser o tanto sangue. cozida quanto torrada. E aí Nossa, faz. quem é vegetariano deve estar achando essa conversa asquerosa, cara. Não, pior que, tipo, eu acho que eu devo ter provado uma vez e muito de longe, mas não é costume, sabe? Tipo De assim. onde que é essa comida, tipicamente, assim? O buchada, ela é muito aqui do Ceará. Do Ceará inteiro. Do O pessoal Ceará come, mesmo. tipo, Ah, de real oficial. Sarapatel também, o pessoal disse que tem muito por aqui. Eu já vi que gente de fora, né, em outras regiões. Mas é porque eu entendo assim. O Ceará como um todo, ele é muito dividido até quase como se fosse norte e sul, tá entendendo? sei. Eu lembro que quando eu fiz faculdade de geografia um tempo, e aí a gente viajou um pedaço do Ceará. E aí eu fui pra região ali do Cariri, e é uma região mais, entre aspas, eu vou chamar de montanha, mas é o que é o mais simples de falar, né? Porque é uma serra, é uma região mais assim, né? E aí lá... O pessoal fala diferente, o pessoal come coisas diferentes, o clima é diferente. Então, Nossa. dentro do Ceará é um outro universo, tá entendendo? E lá na Chapada é onde tem até a região do Cariri, é onde tem o sítio arqueológico e tudo, sabe? E aí tem toda essa... Inclusive lá eu lembro que começou a ter muito investimento por conta que até recentemente foi descoberto novos fósseis por lá, sabe? Lá Que o lance legal. é muito forte lá. E tipo, é muito evidente o quanto é diferente. Mesmo dentro do próprio Ceará tem muita diferença, né? Como o pessoal se comporta, como o pessoal se alimenta. Não sei se a gente pode falar assim, né? Mas tem um pouquinho de diferença. Eu lembro que eu tinha uma professora e ela sempre falava muito com de, sabe? Aquele que seria o que o pessoal da Globo tenta dizer que é a forma que o cearense fala? De não sei o que, sabe? Aquele tom mais assim. De fulano, sim, que é bem estereotipado na TV, né? Assim, é o estereótipo do sotaque, né, nordestino. E é um tom que você pega ainda dentro do Ceará, só que em regiões, né, muito específicas. Mas eu acho que o prato mais comum... Porque eu acho que esse é o ponto. Algumas vezes eu acho que os pratos, as comidas vão pra um lugar do tipo... Ah, o gringo ou então o turista vai achar diferente, então vamos fazer ele. Né? E não necessariamente é o que todo mundo come. Então, mas aqui o que eu acho que todo mundo come é o cuscuz e é o bode, né? Certo. É porque você tem a comida do dia a dia, né? Que realmente muitas vezes não é essa que o pessoal vai, sei lá, vai pôr no restaurante e tal, porque às vezes ela tem É igual em Minas também, a gente tem alguns pratos típicos, mas não são coisas que as pessoas comem no dia a dia mesmo, né? Você tem lá Até porque são difíceis de fazer, né? Frango ao molho pardo mesmo é um prato difícil de fazer, é trabalhoso pra caramba. Então não é um prato que uma pessoa faz em casa. Então você vai no restaurante mineiro, você come lá. Mas antigamente se fazia, né? Mas era um trabalhão, né? As pessoas passam, sei lá, um dia fazendo o negócio. E sem E contar que cozinhar dependendo... horas e horas e horas. E sem contar que dependendo de onde que a pessoa vem, né? O turista, vem principalmente turista de fora, que não só não tá acostumado com o gosto, mas não tá acostumado com os temperos e tudo mais, então a pessoa passa mal, dependendo da quantidade de tempero. Isso rola muito mesmo. Então, assim, o tanto de turista que passa mal aí por causa de peixe que ele não tá acostumado a comer e de alguns, né, da pimenta, quando você vai falar de Nordeste, assim, dependendo do turista, ele não dá conta da quantidade de pimenta. A questão do gosto, esse gosto nosso regional e tal, realmente é uma coisa cultural muito forte mesmo. Uma coisa que aqui me impressionou muito, Bruno, olha só, depoimento aqui.
nos Estados Unidos, a comida típica aqui não existe, na verdade, mas você tem muita comida de outros países, né? Então, aqui onde a gente mora, você tem culinária de vários países e tal. E é muito comum você ter comida chinesa. Então, você vai nesses restaurantes de tipo self-service, você vai fazer um pratinho ali. Então, ele sempre tem lá um frango com molho chinês, não sei o quê. Essa comida chinesa que tem aqui, ela não tem nada a ver com a comida chinesa do Brasil. Inclusive, ela é doce. Todos os molhos são doces. Então, você pega um frango com, como é que chama? Crocante, com molho de qualquer coisa. E é doce. O frango é doce, o molho é doce. Então, assim, parece que tá comendo uma sobremesa. É muito engraçado. O molho do frango aqui, ele vai laranja e abacaxi. É bem gostoso. Tem vários tipos, né? E eles gostam muito dessa mistura de doce com salgado. Normalmente é uma carne, a própria carne. Você pega um espetinho de carne, não sei o quê, e ela vem com molho doce. Então, assim, é tudo doce. É muito estranho pra gente, a gente não tá acostumado. Que loucura, nunca tinha parado pra pensar nisso. Realmente, que a cultura dos molhos, eles vão pra caminhos muito diferentes, né? Porque eu acho que, se não me engano, na cultura asiática, o molho, ele é mais agridoce, eu diria. E eu falo isso só de saber, nunca provei, tá, gente? Eu só tô falando isso pelo que eu vi eu vou te assistindo falar programa de culinária. Que ele é mais doce do que agri, porque a ideia do agridoce é que ele é uma mistura, né? Ele tem uma coisa ali, né, adocicada. No restaurante chinês, assim, que você vai no Brasil, ele tem os molhos agridoces e tal. É relativamente comum. Mas aqui o que me impressionou muito é que os molhos, eles são quase assim, é um melado mesmo, que o cara joga em cima do frango lá. Então pega o seu frango e taca na geleia. Tá aí, ó, frango pra você comer aí o almoço. É bem muito melecado. Doce, assim, é doce. E ele é melecado, assim, ele é espesso, né? Ele parece um caramelo mesmo. É muito engraçado, né? Ai, que fome. Pô, real. Bateu. É só aquela tristeza de você pensar, pô, nem tem como comer nada agora. E eu comi o pratão de macarrão ainda agora. Mas pra gente, né, dar uma circulada no papo, eu queria que vocês elegessem os seus top 3 de melhores comidas das suas regiões ou das suas lembranças ou do Brasil. Ah, olha aí, boa, hein? Marina, quer ir primeiro? Não, eu posso deixar por último. Pode ir primeiro. Ué, então, em termos de lembranças, assim, eu tenho muitas comidas afetivas, de fato. Eu tenho que eu me sinto bem de comer, porque, né, me lembra família e tudo. Coisa que o pessoal fazia quando eu era pequeno. Hoje em dia é difícil. Mas olha só, eu gosto muito, do lado mineiro da família, eu gosto muito de frango com quiabo. Frango com quiabo é uma maravilha. E foi uma comida que eu demorei pra apreciar, porque quando eu era criança eu tinha um negócio de mas quiabo, né? Criança tem essa coisa. E depois, uma vez eu fui provei e eu acho maravilhoso. Eu adoro. Então, frango com quiabo é uma comida que eu realmente gosto muito. Recomendo a quem puder provar em Minas. Da parte baiana da família, eu sou enlouquecido com o vatapá. Eu acho uma das melhores coisas da vida. É uma comida muito, muito boa. E eu lembro que a minha avó, ela só fazia vatapá com ingredientes que ela comprava na Bahia. Ela não fazia com ingrediente que tinha em Minas, porque ela falava que o camarão... Porque minha avó se mudou, né, da Bahia para Minas, mas ela falava que os ingredientes em Minas, eles não eram bons. E certamente ela tinha razão. Então, assim, ela, quando chegava algum parente que vinha visitar, vinha da Bahia, né, algum tio e tal, trazia potes de camarão seco, porque tinha que fazer com o camarão seco da Bahia lá, não é qualquer camarão seco. Então ela ficava com aqueles potões de camarão seco lá pra fazer vatapá, vai fazer o caruru, que é outro prato que eu adoro também. Aliás, vou colocar o caruru na lista também, porque ele é a versão baiana do frango com quiabo. O caruru é o camarão com molho de quiabo também. Então, qual assim, deles que vai feijão? Tem um que vai feijão, né? Que vai feijão? Não me lembro, cara. Eu tô louco. Posso estar louco também. Você pode estar louco, sim. Agora, já que você citou o feijão, então eu posso citar também o feijoada, né? Que é um prato maravilhoso. Que, se for bem feito, acho que é imbatível. Uma boa feijoada é uma coisa que, se deixar, eu fico a tarde inteira comendo a feijoada. Eu adoro. Feijoada também. De feijão preto ou de feijão mulatim? Feijão preto. Feijão preto. Sempre de feijão preto. Em Minas não se faz feijoada de outro feijão, não, viu? Eu não sei. Eu sei que em outras regiões se faz. Mas em Minas as regiões estão erradas. E tem aquela feijoada, né? A famosa feijoada gorda, que é que o cara coloca lá o focinho de porco, pé de porco, não sei o quê. Essa fica muito
Assim, ela é muito saborosa, mas ela é pesada. Então existe a versão, a tal da feijoada light, que aí se usa paio, né, carne seca. Então, assim, umas carnes um pouco menos gordurosas. Você não tem toda aquela variedade de pedaços, partes do corpo do porco. Não corre o risco de você pegar ali sei lá, uma orelha, um negócio assim. Essa eu já acho mais de boas, assim, também. Mas eu gosto da outra também igual. Assim, é isso. Mas, eu já falei, né? Já falei meus 3. Já falou 5, inclusive. Já falei os 5, né? Não, então é isso. Então eu vou refazer minha lista aqui, então. Então, olha só. Em Minas, é o frango com quiabo, a feijoada, e do lado baiano eu vou eleger o vatapá, que é maravilhoso. Tá aí, boa. Olha só, me corrigi aqui, mas eu tava certo. Não estava tão louco quanto eu pensei. Se corrigiu, mas tava certo. É o acarajé. O acarajé tá dizendo que é feito com massa de feijão. Ah, sim, o bolinho. É verdade. Você tem razão, eu não tinha me tocado nisso. Porque o acarajé não era uma comida que a gente comia com frequência, não. Eu acho que ele é difícil de fazer. Eu não sei se não tinha os ingredientes também, imagino. Porque normalmente o pessoal fazia o vatapá, e o vatapá se come na Bahia com acarajé, né? Aliás, também posso estar falando uma besteira enorme aqui, me desculpem aí se eu tiver. Mas porque a minha memória de infância é essa. Mas em casa, não. Fazia o vatapá e você comia lá com arroz mesmo. Assim, não tinha um acarajé na maioria das vezes, não. Eu lembro muito disso, que eu fiquei pensando, massa de feijão. O mais próximo que eu já comi de massa de feijão é quando a gente fazia capitão, que é farinha com feijão. Que é o feijão tropeiro, né? Em Minas. Mas Será o feijão que tropeiro não tem mais tempero? Eu sempre imaginei que ele tivesse mais tempero. O feijão tropeiro tem um monte de coisa. Porque esse que eu tô falando é literalmente tu pegar a farinha, tacar no feijão e fazer uma espécie de pirão bem amassadinho. Ah, que curioso. Não, então não é igual mesmo, não. Inclusive o feijão tropeiro, ele não é um caldo, né? Ele fica só os grãozinhos do feijão mesmo. Por um momento eu pensei que tu ia dizer, ele nem é feijão. Não. É porque esse que você tá falando que é um pirão, né? Eu tô imaginando assim, uma consistência de pirão. O feijão tropeiro não, ele é um prato seco. Assim, ele tem muita farinha, aí vai couve, vai paio também, linguiça, vai torresmo, vai um monte de coisa ali no meio. Uma beleza, mas é bem diferente mesmo desse que você falou. Não é pesado também. Tu quer ir logo, Marina? Tu quer que eu vá? Comida de interior, não sei uma beleza. Ó, o meu top 3, como, né, estou aqui pra defender, é o cuscuz correto. Porque o cuscuz correto eu apoio. Porque ele é um cuscuz que ele vai te dar liberdade. Você tá afim de ir pro doce, você come cuscuz com leite. Você tá afim de ir pro salgado, você come cuscuz com carne de charque. Você tá afim de fazer uma coisa mais complementar, cuscuz, ovo e macarrão. Olha então, aquele cuscuz doce, ele se encaixa nesse cuscuz aí também? Ele é a mesma base, você sabe? Que é aquele que o pessoal faz com... Eu não sei se é com leite condensado. Então, acho que eles só colocam depois. Mas ele é branquinho, ele não é aquela massa amarelinha. Ah, sabe como é que é? Eu acho que eles deixam... Posso estar errado, eu tenho que conferir depois. Mas eu acho que eles usam ou farinha de tapioca, massa de tapioca. Ah, tá. Que não é massa, não é farinha de milho, né? Não é farinha de milho. E, inclusive, nem podia ser chamado de cuscuz, já que não é farinha de milho, né? Então, aí que tá. Tem essa questão aí que, se for, né? Já que é um tipo de tapioca, devia ser chamado de bolo de aipim. Eu acho que é isso mesmo aqui, ó. Cuscuz de tapioca. Ele é isso mesmo. Você tem razão. A não ser que cuscuz seja uma coisa que eu não sei o que significa, né? Pode ser que cuscuz signifique... Qualquer coisa que leva farinha, sei lá. Né? Pode ser. Aí no caso o pão deveria chamar cuscuz também. Cuscuz de Exatamente. Cuscuz. Caramba, minha cabeça explodiu. O pastel é um cuscuz de queijo de massa. Olha aí. Cuscuz frito. Cuscuz frito recheado. É isso aí. E o pastel, com certeza, é meu top 2 lugar ali, pastel. Eu realmente tenho um problema com pastel. E aí, estou deixando bem claro aqui, não. O primeiro passo a ter um problema é você admitir que você tem um problema, Bruno. Você tá certo. Mas você não falou qual é o seu pastel favorito também. Você tá escondendo o ouro aí. Qual que é o seu pastel favorito? Sabe que isso é uma questão muito importante, porque eu já ensinei muitas pessoas a comer o pastel direito. O que acontece? Todo mundo sabe que a pizza boa é quando você deixa ela dormir na geladeira. Não. Porque você comeu a pizza durante a noite. Calma, vou explicar. Calma, respira. Você comeu a pizza durante a noite, você se saciou, você ficou, caramba, isso foi muito bom. E sobrou aqueles 2, 3 pedaços. E aqueles 2, 3 pedaços vão te fazer feliz no dia seguinte também. Eles também vão chegar lá e vão dizer: ei, você ainda aguenta mais, campeão. Vem cá. Então... Olha, eu concordo que isso vai acontecer. Não, eu concordo que isso vai acontecer. Ele vai te fazer isso. Só que ele nunca mais será como ele era
na hora que ele não. chegou em casa. Ele é outra coisa. Ele é outro, ele se transformou em outra coisa. Então, assim, ele amadureceu, ele se tornou outra pessoa. É aquele amor que vai se transformando, né? À medida que o tempo passa. Passou de paixão, virou Então, amor. isso, exatamente. Não é a paixão mais. É aquele amor mais maduro, né? Outra coisa. Por isso que eu digo, no caso, existe essa forma de comer. Não é que, tipo, a pizza quente é ruim e a pizza gelada do outro dia é boa. Não. É o contexto. Peraí, é o pizza completo. gelada, você quer dizer que você come ela gelada mesmo? Também, assim, tem dia que a gente só aceita, André. Você tem que entender isso. Não, Tem dia. não. Tem dia que você só. Você só precisa de um abraço. Meu Deus. Tem dia que a pizza olha pra você e diz: vem cá, campeão, eu sei que você precisa. Porque o problema da pizza é justamente ao requentá-la, ela até perde o glamour, né? Ela não é mais aquela pizza que ela era antes. Então, ela assim. Mas ela é uma campeã. Ela é uma campeã da resistência, né? Ela é não resistente. deixa de ser. Ela é resiliente. É isso aí. Boa, excelente palavra. E aí, do nada, né? E aí, nesse tópico, nesse elemento, o pastel, você come ele normal, pastelzinho de queijo, show de bola, aquele queijo derretidinho. Aí você pega uma coxinha, vamos lá, você vai abrir a sua coxinha, metade da coxinha você vai comer e vai desfrutar ela como se fosse uma coxinha. Você tira o recheio dessa outra metade, abre o pastel de queijo, joga o frango da coxinha lá dentro e se maravilhe. Mas é só você pedir um pastel de queijo com frango. Não é. É isso que você tem que entender, Marina. Não é a mesma coisa. É o processo. É o processo, entendeu? Não é a questão do recheio já estar lá dentro. Tu tem que entender que é o mesmo processo da pizza. Sim. Não é sobre um ser melhor do que o outro sendo o produto final. É o contexto. Entendi. Tá entendendo? É você estar ali, Bruno você vê. É um alquimista do alimento. Ele gosta do processo, ele é um estudioso desse processo de transmutação que o alimento passa, né? De um estado ao outro aí. Você precisa sentir que você ficou pensando, pô, mas eu só trouxe pastel de queijo. Não. Eu posso fazer mais. Deus. Entendeu? E aí eu volto, né, no pastel, não tem como pra onde correr. E eu acho que baião, cara, não tem pra onde correr. Baião é muito bom. Baião. O que é o baião? Baião de 2? Baião de 2. Vocês têm costume de comer baião, não? Aqui Eu você não acha não essas conheço. coisas, Eu não conheço. Pô, que O que é um triste. baião de 2? Tu não conhece o baião de... olha, então pronto. No encontro, teremos eu comendo pastel, Marina comendo cuscuz com carne de charque e André comendo baião de 2 com queijo. Porque, né, já sabemos que ele gosta de queijo. Olha aí. Ó, eu vi aqui que existe baião de 2 nordestino, baião de 2 cremoso, baião de 2 vegano. Meu Deus. Não, esse aí tá Qual um corte desses, turista. É. É esse coisa turista. Tá É certo. só o baião de 2 e tá É bom. só baião de 2. Inclusive, o que eles chamam de cremoso aí é só porque eles colocaram queijo demais. Pra esconder o gosto do feijão eles velho. erraram a receita e falaram, O gosto não, do esse aqui é feijão a velho é versão ótimo. cremosa. É quando você coloca muita cebola no pastel de carne, porque é pra esconder que a carne tava velha. Entendeu? Nossa senhora. A gente sabe. Assim, pastel eu entendo todos os truques, né, Grata? Não tem pra onde correr, não. Entendi. Mas, Marina, sua vez, brilhe. Então, a minha comida, na verdade, as minhas comidas favoritas, elas tendem a ser específicas. No sentido de, não é um prato que eu gosto. É aquele prato daquele lugar. A Olha Marina aí, tem tá isso. vendo? Sei Quem me como é. conhece, me conhece. E é isso. É tipo o meu do contexto. É. Esse foi o mais tipo, não é não. É. Tô Conta sendo aí a educada, história, me então, deixa. Marina. Vai lá. Ó, vamos começar então com o meu clássico. Pra quem escuta o podcast de garagem já conhece, não é novidade. Verdade. Eu sou completamente apaixonada pela pizza de frango à bolonhesa. Ai, meu Deus, voltou esse Eu negócio. tenho muita vontade. Desde que eu ouvi, eu fiquei pensando, rapaz, um dia. Só que é a pizza de frango à bolonhesa do Molino Pizzaria de Belo Horizonte. Mas Em essa outro pizzaria lugar. não deve nem existir mais. Existe Marina. sim. existir. Sobreviveu à pandemia. Que eu vi na internet. É Molino Pizzaria? Sim, porque a gente Nunca teve um ouvi falar ouvinte do nisso. PDG que foi lá e comeu a pizza. E postou não é no possível. Instagram. Opa! Essa então, né, digamos, vamos fazer. Esse é meu terceiro, né, no meu top 3. Tá bom.
No meu top 2, eu tenho ali a coxinha do restaurante de São Paulo, que é o Veloso. Olha, essa eu vou dar um testemunho aqui. Vamos lá. Essa coxinha é incrível. É a coxinha perfeita. Por quê? Porque ela é crocantezinha por fora. Então, na hora Olha que você morde, né, tem aquela crocânciazinha. E o recheio dela, ela é bem recheada. E o recheio dela é de frango, não é aquele catupiry, frango com catupiry. Não é tradicional. um bloco de frango com Não é um quadrado não de é catupiry. E não é um frango seco também, que às vezes a coxinha ela tem. É. Ele é um frango molhadinho, que é um troço inacreditável. E o tempero é na medida, não é muito salgado, não é incrível. É surreal de apimentado. maravilhoso. É muito bom mesmo. Assim, é bom no nível da gente comprar pra levar pra casa pra comer no dia seguinte. E olha que eu não gosto de comer comida do dia seguinte. Não, ele é bom o suficiente pra fazer a gente sair de casa falando, eu quero essa coxinha específica. O bar, ele é lotado, você não consegue lugar pra sentar. Eles montaram, em São tipo, uma Paulo é uma vendinha loucura. na lateral, que você pode ir nesse balcãozinho e pedir pra viagem. É. O cara fez um sistema de levar pra viagem por causa do sucesso que o troço fazia. Ele criou uma balcão, portinha né? lá do lado de fora. Era meio que a portinha da cozinha, eu acho. Eu acho que E ali, aí na você verdade, era a podia- saída da cozinha. Sabe a saída do staff? Era ali. Acho que o pessoal ia tanto lá pedir esse troço que ele deu um jeito de fazer. Tanto que se você entra no site dele, a primeira foto que tem aqui é da coxinha dele. Já botou lá no todo tamanho. Recomendo demais a coxinha do Bar do Veloso em São Paulo. E em primeiríssimo lugar, que é um prato que, quem sabe um dia eu vou ter a oportunidade de comer de novo, mas se eu não É tiver, difícil, hein? eu Essa vai ser comi. difícil. Eu já comi, se não me engano, foram 2 ou 3 vezes, mas 2 vezes eu tenho certeza. Foram duas. Foram 2, né? A gente fez uma viagem muito legal em 2017, que a gente foi pro interior da França. Sim. E a França tem um problema. A França tem um problema, é ótimo, né? França, Existe uma problemaço. questão na França que é o seguinte: você vai almoçar, o almoço é de 12h às 2h. Isso. E se você vai jantar, é a partir das 7h. Se você quiser comer às 3h da tarde, não tem. Você não consegue. Oxi. Você não acha nenhum lugar aberto que vende. Você acha vários lugares que vendem bebida, mas você não acha lugar nenhum que vende comida Não entre tem. 2 da tarde e 7 da noite. Não deu uma padaria da vida? Não. Você tem, mas assim, não é comida, almoço. Pode ter ok. pode ter uma padariazinha, assim, um café, né? Um lugar que vende café, vai ter um bolinho ou outro. Mas não e tal, mata a sua é isso. fome. Não tem comida mesmo. E não a tem. gente tava em difuso horário esquisito, né? Porque quem tá viajando tava de jet lag. Então, na hora do almoço ainda não tava com fome, aquela coisa toda. Só que aí chegava às 7h da noite, a gente tava apavorado de fome, porque a gente não tinha almoçado. Aí, a gente achou um restaurantezinho, numa cidadezinha, que tava tudo fechado, a gente descobriu um que abria 6h, ou 6h30. Tipo, abria antes das 7h. E aí, a gente chegou lá na hora de abrir. O restaurante chamava Poivre et Sel. Significa lembra do nome do pimenta e restaurante? sal em francês. Interessante. E aí a gente foi nesse restaurante. Nesse restaurante eu comi um macarrão com molho de salmão, que era o melhor macarrão que eu já comi com molho de salmão na minha vida. Eu nunca mais esqueci. A gente chegou a voltar lá mais uma vez antes de ir embora, né? Num dos dias antes da gente ir embora. E era outra cidade. Assim, a gente pegava o carro e dirigia, sei lá, 1 hora pra chegar nessa cidade pra poder comer lá o Uma tal do cidade negócio. zica. A cidadezinha Cidade zica. chamava Blois. No meio do nada. Não, acho que esse era em Amboise, não era? Não, era em Blois. Era em Blois. E aí era um micro restaurante que tinha esse prato maravilhoso e os vinhos da casa, que vinha aquele balde de vinho da casa, que sei lá, que você tirava da torneira aquele vinho, que era maravilhoso também. O cara faz no quintal dele. ali. Enfim, meu top 1, que um dia espero, né? Eu não sei nem se esse restaurante sobreviveu à pandemia também, aí ainda existe esse risco número 2 do restaurante de eu ir lá e o restaurante nem tá lá mais. Caramba. E esse é o meu primeiro lugar. Apesar de que ele tá pau a pau com... Olha, minha boca tá até salivando. Tá pau a pau com o macarrão à bolonhesa que o meu digníssimo marido, que está aqui, André, faz. Ó, Que é maravilhoso. olha aí. É macarrão. Minha mãe fala, né, que tem um dizer em Minas, que é o que a gente fala que é de comer rezando. É um macarrão de comer rezando. Ele faz um macarrão ao molho de bolonhesa, depois ele bota no forno pra... Como é que chama aquele negócio que você faz? Gratinar. Pra gratinar o queijo. Ah. É chique. Você sabe qual que é a Caramba. história? Porque é o seguinte, quando eu era criança, eu tinha... existia um restaurante
sei lá se era perto de casa, mas assim, uma vez a minha família lá pediu uma comida num restaurante de massa que tinha lá perto. E aí, a única coisa que eu comia de restaurante de massa era bolonhesa, macarrão e molho bolonhesa. E aí, os caras, chegou lá o macarrão desse restaurante, eu adorei, era maravilhoso, ele era muito bom mesmo. E aí, sempre que podia pedir comida, naquela época não era sempre, era uma coisa, era um evento, tipo, uma vez no mês pedia uma comida, né? Então era uma coisa assim, meu Deus. E aí eu implorava pra pedir aquele macarrão com bolonhesa. E vinha o macarrão e era uma maravilha, e ele era gratinado, esse era o lance dele, que era o queijinho, né, que fica ali em cima, e ele fica, né, aqui meio crocantinho e tal, uma crostinha de queijo. Aí eu comia esse macarrão. Aí o que aconteceu? Isso passou um tempo. Um belo dia a gente foi, mãe, vamos pedir, tá bom, vamos pedir. Foi pedir o macarrão, tinha fechado o restaurante. Esse restaurante fechou. E eu fiquei com esse troço na minha cabeça. Eu falei, um dia eu vou fazer um macarrão igual a desse restaurante, porque era o melhor macarrão de toda a vida. Então assim, depois que eu comecei, eu fui morar sozinho, uma época e tal, eu comecei realmente a querer aprender a cozinhar, né? Comecei a me aventurar ali na cozinha. Falei, tá aí, vou fazer um molho de bolonhesa. Então eu passei anos aperfeiçoando um molho de bolonhesa que na minha cabeça é o molho do tal do restaurante quando eu era criança. Que eu não faço ideia se é na verdade ou não. Mas assim, quando eu como eu lembro daquele. Então assim, quando o molho, às vezes eu faço aqui, eu falo pra Marina assim, pô, não ficou bom, esse aqui não ficou legal. Ela fala, não, mas tá bom, tá ótimo, tá delícia. Não ficou. Sempre tá ótimo, gente. Porque na minha cabeça ele tá diferente do restaurante lá de quando eu era criança, entendeu? Então quando ele sai... tô contando aqui em primeira mão mesmo, acho que nunca te contei essa história, não. Não sabia, não. Mas é isso. Então quando ele sai e eu provo, eu falo assim, esse aqui tá lembrando aquele lá. E aí eu falo, esse ficou bom. Esse molho hoje ficou uma maravilha. E eu já testei várias e várias receitas de molho bolonhesa. E assim, eu realmente gosto de molho bolonhesa, é muito bom. Mas às vezes quando sai assim certinho, o troço é uma maravilha. Ficou muito bom. Gente, é sempre uma maravilha. Eu sou excelente pra comer os macarrões. Os macarrões. Mas é uma péssima julgadora de molho, porque sempre que eu pergunto se tá bom, ela fala que tá bom. Então assim, não me ajuda em nada a aperfeiçoar a receita. Tenho que endossar que quando a pessoa gosta de comer, realmente ela não sabe julgar. Então. Eu sou dessas aí mesmo. Eu gosto de comer. É isso mesmo. Eu reclamo às vezes que ele bota pouca comida no meu prato, mas é porque ele é desses que a comida tem que estar fervendo, então ele tem que servir me dá 20 vezes. Exatamente. Eu não. A comida pode esfriar, eu vou continuar comendo. No prato. Se eu boto muita comida no prato, eu falo, vai esfriar, não vai ficar bom esse negócio. Ele é desses mesmo, gente. Meu aí eu Deus ponho um pouquinho, aí eu vou lá e pego mais um pouquinho. Pra tu ver, né? Todo mundo tem que ter seus defeitos. O do André é cravo e comida é pelando. Mas você sabe que o André não come cebola, né? Não come cebola? Não, menina. É uma novela cebola aqui em casa. Então, não é novela nenhuma. Cebola não entra aqui em casa. É simples assim. Não tem novela. Mas o que foi? Um trauma com cebola? Foi... Não sei se foi atacado por uma cebola, não sei. Engraçado, a origem desse trauma com cebola eu realmente não sei, não consigo lembrar. Eu tenho, por exemplo, eu não como manteiga também, crua, assim, manteiga no pão. Eu não como manteiga. Eu uso manteiga na receita, assim, às vezes quando eu vou cozinhar pouquinho, mas eu não como manteiga crua. E eu sei por quê. Porque quando eu era criança eu tinha uma alergia lá, lactose, lá o que é. Eu não podia comer nenhum tipo de laticínio. Então, assim, e aí eu não tive o hábito de comer pão com manteiga quando era criança, eu não comia nada com manteiga. Saudade de pão com manteiga. Então, assim, eu sei de onde vem. Agora, o negócio da cebola, eu não sei de onde vem, assim, na real, tipo, eu não gosto de cebola, nunca gostei, não gosto da textura, não gosto do gosto, detesto cebola de toda quanto é forma. Já vem aí, até André no divã. Então, nós estamos fazendo aqui, voltando aqui à infância, buscando a origem desses traumas aí. Realmente não sei. A cebola ficou. A Milena também odeia cebolas. Olha aí, tá vendo? Nós somos legião. Na verdade, assim, as pessoas criam esse mito de que, porque cebola... Existe muita gente que não gosta de cebola, hein? Já vou falando aqui. Já encontrei várias aí ao longo da vida. A gente tem que se organizar, criar um partido. A gente tem que se organizar, exatamente. Se organizar politicamente para reivindicar nosso direito de não gostar de cebola. Acabar com esse bullying. Não nego, eu acho que é importante, né, termos nosso direito. Afinal de contas, eu estou aqui para falar mal do cuscuz paulista. Então, é isso. Tá mais do que certo falar mal da cebola. Exatamente, isso.
Pronto. E a gente vai chegando a esse final, nesse programa que a gente falou de tanta coisa, de tanta comida, que bateu quase arrependimento, porque a gente tá com tanta fome agora, né, Negrada? Nossa, nem me fala. A minha pergunta do momento agora é o que vai ter pra janta? Caramba. Pois é. Eu acho que eu vou tomar um copo de leite, porque é o que me sobra. Porque senão eu vou ter pesadelo sonhando com comida. Mas eu deixo espaço para vocês agora darem suas considerações, seus arrobares. E, de novo, obrigado demais por toparem estar aqui. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui é agradecer, Bruno, pelo convite. Sempre que quiser, estarei de volta. É sempre um prazer trocar ideia com você. Você é um dos caras que foi uma das pessoas mais legais de conhecer nesse período do nosso podcast aqui. Eu sei que, né, pela distância, a gente ainda não teve oportunidade de se ver ao vivo, mas algum dia nos veremos e vamos comer esse tanto de loucura aí que a gente falou. Vou recomendar aqui para o ouvinte do Conversa, caso alguém ainda não tenha lido, leiam Negres, porque Olha é um livro maravilhoso. E, inclusive, Bruno, o seu conto, tá? Não vou puxar o saco aqui e dizer que é o melhor, mas é muito legal. Ah, vai, agora eu quero saber, tu gostou? Não, eu gostei demais. Porque é aquela coisa, realmente assim, você fazer... Bom, vou falar do seu conto especificamente, que você consegue fazer ali, primeiro que é um conto de ação, de suspense, que é um gênero que eu gosto muito. Tem um lance de ficção científica muito legal e que junta ali um quê de misticismo, o que a gente chamaria ali de... Aqui um elemento de místico ou de Quando fantasia. Quando eu fiz, eu também, flertei, né, com o que seria o realismo mágico do... Realismo fantástico, exato, isso. Então, tipo, exatamente. Ele tá flertando com o que é místico, mas e aí? Se não for e se for? Isso, exatamente, isso. É muito legal mesmo, eu gostei muito. Então fica aqui a recomendação para quem ainda não leu, leiam e apoiem o trabalho do pessoal, porque, poxa, é um pessoal que precisa de voz, né, e a gente que tem condição de ajudar nesse sentido também, acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né? Dar um pouco também de voz para todo mundo aí que precisa desse espaço. Então é isso, e vou recomendar aqui o nosso podcast Sessão Aleatória, o podcast sobre cinema, assuntos aleatórios, e às vezes o Bruno aparece por lá também. A gente ainda tá meio sem graça de ficar chamando o tempo todo, entendeu? Então a gente chama de vez em quando. Por enquanto ele é convidado. Daqui a pouco ele vai ser de casa já, porque participações maravilhosas, sempre com filmes inusitados lá também. Conversas muito boas. Mas é isso, gente. Então, assim, Bruno, mais uma vez, obrigado mesmo pela participação aqui. E foi um prazer. E sempre que você quiser, cara, tô aí à disposição. Ah, eu fiquei emocionado agora. Sabe que eu choro mesmo? Qualquer coisa. Parou? Acabou a puxação de saco? Acabou? Acabou, né? Acabou. Tem que parar em algum momento, né? Senão ele vai embora aqui. Tô com fome. Ai, gente, mas... depois de todas essas milhões de recomendações, eu vou só lembrar que vocês, além de me ouvirem lá no Sessão Aleatória, vocês também me acham no podcast de Garagem, que é um podcast de comédia quinzenal que tá aí na podosfera. E eu sei que o Bruno andou se aventurando pros lados do RPG aí. Então, para os ouvintes aqui do Conversa Essa que gostam de RPG, tanto eu quanto o André também, a gente tá jogando RPG em formato live lá no canal do RPG Mind na Twitch. Existem algumas aventuras que estão acontecendo de Cult, de Maldição de Strahd e o conto de... Rime of the Frost Maiden. Isso aí, Rime of the Frost Maiden. A gente está participando desses jogos lá no RPG Mind. Então, se você gosta de RPG... busca lá no RPG Mind na Twitch. E os jogos estão no YouTube também. As sessões anteriores estão no YouTube, se você quiser acompanhar pra ver o que tá acontecendo. E é isso. A gente tem que levar o Bruno pra lá. Tem. Nossa, vai ser bom demais. Imagina. Olha que eu sou loucura, eu sou caótico pra caramba. Gosto. Olha aí. Ficou um pouco evidente, né? Isso é dos meus. Mas é demais. Eu lembro, na época eu tava acompanhando o Strahd, eu vi os primeiros 3 no YouTube. Pois é, menina, a gente já chegou no 20 e eu tô viva ainda. Você acredita? Sabe-se lá como. Muito bom. Quase morri. O Strahd apareceu, a gente quase abriu a porta pra ele e deixou ele entrar. Quase. Mas foi por... muito bom. E é isso, pessoal. Muito obrigado você que ouviu até aqui. Lembre sempre de deixar o seu comentário, deixar o seu curtir, deixar o seu pra gente poder interagir. Muito, muito, muito grato mesmo. Vota em mim lá no iBest. E é isso aí.
Eu votei. Deem seus tchau. Aí. Tchau, gente. Tchau. Eles querem ser James Bond. Eu não morro antes de ser grande igual James Brown. Abre o caminho. Abre o caminho, deixa o eixo passar. Abre o caminho, deixa o eixo passar. E o que é que eu tô fazendo aqui? Mais de 7 dias sem dormir. Da lama ao cal e nosso zumbi não foi pedindo licença que eu cheguei até aqui. E o que é que eu tô fazendo aqui? Mais de 7 dias sem dormir. Da lama ao cal e nosso zumbi não foi pedindo licença que eu cheguei até aqui. Quem quiser gostar de